Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, antes da gente iniciar, né, o nosso assunto de hoje, eu gostaria de voltar um pouquinho em relação aos dois últimos assuntos que tratamos no vídeo passado, onde nós falamos a respeito do empowerment e falamos também a respeito do downsizing. Bom, no caso do empowerment, pessoal, é aquilo que eu já havia comentado com vocês e volto a ratificar neste vídeo. O empowerment, ele tem o objetivo de você dar autonomia de decisão para pessoas corretas e pessoas que tenham competência para desenvolver aquela determinada atividade. Tá? Então, de certa forma, eu favoreço a meritocracia, valorizo a competência do funcionário e dou a ele uma autonomia, tá? Lembrando que a responsabilidade ainda continua sendo do gestor, do diretor, do supervisor, de quem é responsável pelo processo, tá bom? Depois nós falamos um pouco sobre o downsizing, que é aquela ideia de você enxugar um pouco a sua estrutura hierárquica da empresa. Lembrando aquilo que eu comentei com vocês, que quanto mais cargos você vai criando na vertical, né? Na vertical, maior é a probabilidade de conflitos, tá? Então, a proposta, desculpe pessoal, a proposta vem exatamente em cima disso. É você tentar enxugar um pouco a estrutura organizacional, a hierarquia organizacional da empresa, para que você possa ganhar agilidade de processo. Gente, isso é fundamental. Se nós estamos trabalhando pessoas para que as pessoas possam gerar resultado, é fundamental que eu trabalhe com agilidade de processo, tá? Para quê? Para que eu possa gerar resultados no menor prazo possível, tá? Lembrando, pessoal, que quando a empresa adota uma política de downsizing, pode sim ter cortes de pessoal, tá? Pode sim ter redução de alguns cargos. Então isso precisa ser feito com muito critério, tá? Com muito critério. Existem especialistas, consultores que ajudam nesse processo a identificar quais cargos que podem ser retirados, que podem ser excluídos dentro de uma empresa ou não. A ideia é você reduzir um pouco essa dimensão da burocracia que atrapalha muitas vezes a rapidez, a velocidade dos processos organizacionais, comprometendo assim os resultados da empresa, tá? E aí, pessoal, eu entro num assunto aqui com vocês que é o que nós chamamos aqui de conflitos dentro das organizações, os conflitos dentro das empresas. Gente, olha só, o que a gente precisa entender? Que todo conflito, ele tem dois caminhos, ele tem dois vieses que nós podemos seguir. Se existe um conflito, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou para o confronto, tá? Ou eu vou para uma negociação, tá? Então o conflito, ele tem dois caminhos. Ou eu vou para o confronto, ou eu vou para a negociação, tá? E aí, gente, o que acontece? Os conflitos dentro das empresas talvez possa ser aí uma proposta que mais compromete, tá? Que mais compromete o ambiente organizacional, que mais compromete os processos organizacionais, tá? Então, o que acontece? O conflito, ele pode surgir a partir de uma divergência de ideias, a partir de uma divergência de valores, a partir de uma divergência de propostas, tá? E aí, pessoal, quando eu tenho essa divergência, o segredo não está exatamente no conflito, tá? A ideia é como que eu vou trabalhar em cima daquele conflito, tá? Porque o conflito, pessoal, ele pode ser
tanto positivo quanto negativo. Muitas vezes, no senso comum, né, numa visão um pouco mais cartesiana, a gente entende que o conflito ele é ruim. Não, ele não é ruim propriamente dito. Ele pode ser como algo bom, como algo positivo, tá? Agora, o que vai tornar ele como algo bom ou algo positivo é a maneira de como que o líder vai lidar com o conflito dentro da empresa, tá? Porque lembra aquela história, pessoal, que eu até comentei com vocês em sala de aula a respeito da dissertação do meu mestrado? Que eu rebati uma pessoa e a outra pessoa veio e rebateu, e assim, como já dizia a música, assim caminha a humanidade. Né? É em cima dos conflitos, é em cima das divergências de ideias é que a gente cresce, é que a gente evolui, é que a gente melhora o nosso pensamento crítico, tá? Então, pessoal, os conflitos dentro das organizações, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Vai depender de como que é a minha visão em cima daquele conflito e vai depender da maneira de como que o líder vai lidar com aquele conflito, tá? Então nós temos essas duas possibilidades, tá? E aí nós temos algumas visões sobre os conflitos dentro da empresa. Nós temos uma visão extremamente racional, que diz o seguinte: o conflito é ruim. Conflito é ruim. Nós temos que fazer o possível para evitar. Nós temos uma visão que ela é típica das relações humanas. São aqueles que defendem que o conflito ele é inerente às relações humanas. O conflito faz parte. Então eles acreditam que onde existe duas ou mais pessoas, pode ter algo, né, que promova o conflito. Então eles acreditam que o conflito é algo natural, faz parte, faz parte do processo, é inerente ao processo, é inerente à organização, é inerente à empresa, tá? E nós temos uma visão interracionalista que diz o seguinte: olha, o conflito é bom porque ele ajuda a gente pensar diferente. Ele nos ajuda a pensar diferente, a melhorar o nosso pensamento crítico, a melhorar a nossa criatividade e ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais holística do processo, tá? Então, pessoal, os conflitos dentro das empresas, ele tem esses vieses. Ele pode ser positivo ou negativo, mas depende muito de como o líder vai trabalhar esses conflitos dentro das empresas, tá? Eu tenho conflito interpessoal, que eu posso ter conflito com outras pessoas em função de divergência de ideias, né, em função de divergência de propostas, mas eu também tenho um conflito interno, que é um conflito de valores, é um conflito comigo mesmo. E aí, eu vou esclarecer uma questão para vocês aqui. O que seria esse conflito de valores, Marcelo? Veja só, imagina que você trabalha numa empresa e você tem um valor. Ou seja, você detesta mentira. Você detesta mentira. Mas de repente, seu patrão vira para você, pede para você ligar para o cliente e falar que o pedido vai estar pronto tal dia. Você, pela sua experiência, pelo seu know-how, você sabe que aquele pedido não vai ficar pronto naquele dia. Então, seja, você, para não perder muitas vezes o emprego, em função de um salário, em função de uma subordinação, você liga para o cliente e mente. Percebeu? O conflito interno, você tem um valor. Qual é o seu valor? Trabalhar com a verdade o tempo todo. Mas de repente, num determinado momento da empresa, você se depara com uma situação de conflito interno, onde você tem que passar por cima dos seus valores para atender às exigências da empresa. Isso é um conflito interno muito grande. E é algo, pessoal, que acontece de forma muito frequente dentro das organizações, dentro das empresas, tá? Então nós temos essas questões. Além dos conflitos interpessoais,
nós temos os conflitos internos, ou aqueles conflitos que nós chamamos de conflitos intrapessoais, tá? Então, isso precisa ser trabalhado dentro das empresas, pessoal, com muita cautela e saber dosar bem isso daí, tá? Saber trabalhar bem essa questão de conflitos. Por quê, gente? Nós estamos trabalhando gestão estratégica de pessoas. Uma das propostas que mais compromete o resultado dentro das empresas são os conflitos, tá bom? E aí, pessoal, no próximo vídeo, né, que eu vou gravar para vocês, nós vamos discutir um pouco mais sobre esses conflitos e sobre essas causas desses conflitos dentro das organizações. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos e se cuidem, em breve estaremos juntos.